Seguimos então nesse tema, que eu vou conversar agora então com o José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, sobre os reflexos na economia. O José está aqui com a gente nos estúdios em Brasília. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, viu, Simone? É um prazer discutir aí esse tema do café tão importante. Pois é, né, José? Vai pesar então no bolso do nosso consumidor. A gente vê aí, pelo menos a expectativa para 1º de outubro. Como é que você avalia no contexto geral do país hoje, né? A gente vê esse aperto aí em relação a esse aumento, né? O consumidor vai sentir. E como é que fica no cenário quando a gente coloca a inflação também aí? Até 2 meses atrás, Simone, a saca do preço de café atingiu um valor máximo, algo aí em torno de R$ 2.600. De 2 meses para cá, esse valor teve uma queda e agora voltou a subir nesses últimos 2 meses. Então, o que a gente observa é que existe uma pressão em cima do preço na saca de café e que vai ter impacto na economia interna. Mas quando a gente fala de preços na economia, a gente tem diversos fatores. Tem fatores do lado da demanda, fatores do lado da oferta e também existem os fatores especulativos. Do lado da demanda, eu poderia dizer o seguinte: a gente tem problemas de clima que interferem nos principais países exportadores, que seria Brasil, Vietnã e a própria Colômbia. Temos também problemas, né, relacionados ao custos mais elevados. Quando a gente fala de custos, a gente está mencionando não só insumos, mas também o frete internacional destes produtos. E isso pressiona também a preços mais altos. E quando a gente olha o lado da oferta, a gente tem que pensar que vamos dizer, né, o crescimento da demanda global vem aumentando, especialmente nos países emergentes. Quando a gente fala China, Índia e mesmo os países árabes, o consumo, como a própria reportagem mostrou, por cafés especiais também vem aumentando. E isso tudo, né, aliado também a um câmbio mais favorável. Quando a gente fala em câmbio mais favorável, quando o câmbio está mais baixo, os preços dos produtos na nossa economia se tornam mais baratos lá fora. E isso também estimula maiores exportações. Agora vejamos, né, Simone, os fatores especulativos, a gente tem, né, os estoques internacionais que se dizem estão baixos e por este motivo pressiona os preços mais para cima. A inflação global, que está em um patamar mais elevado, faz com que também os investidores migrem para os investimentos em commodities como forma de proteção aos seus ativos. E, é claro, a gente também tem tensões geopolíticas que, no caso dos Estados Unidos, a questão do tarifaço, né, e um possível acordo entre Brasil e Estados Unidos de forma a reduzir essas tarifas, teria um impacto de aumentar os preços. Por quê? A gente já havia comentado nas nossas conversas passadas em relação ao tarifaço que quanto maior o tarifaço, haveria uma oferta maior na nossa economia e os preços cairiam. Então, se há uma expectativa de que haja um acordo entre essas duas economias e que as tarifas lá nos Estados Unidos caiam, isso vai ter um reflexo de aumento de preço. Então, são esses 3 fatores. E a gente vê que o café ficando mais caro, mas tem essa perspectiva para 2026 que faça o ciclo ao contrário. A gente vê aí que pode diminuir o preço para o consumidor. Você acha que isso chega, pode acontecer? E é um fator para a inflação, como eu estava falando, para a inflação de alimentos, que a gente viu a prévia da inflação oficial de setembro, que ficou em 0,48%, impactada principalmente, né, José, em relação à energia elétrica. Você acredita que com tudo isso pode mexer, mais um cenário, um combustível aí para colocar na inflação dos alimentos para o próximo mês? O fato, Simone, é que o mundo inteiro é influenciado por uma inflação. E o Brasil não vai ficar fora disso. E quando a gente tem pressão, seja do café, da energia e de outros fatores, isso vai embutir, sim, um conteúdo inflacionário na nossa economia. O resultado a gente já sabe, né?
taxas de juros mais elevadas para que o Banco Central controle a inflação. E taxas de juros mais elevadas prejudicam os investimentos. E veja só, Simone, menos investimento na economia é menor a produtividade, e quanto menor a produtividade, menor é a oferta. Então, se a gente tem uma tendência, talvez, de reduzir essa oferta no médio e no longo prazo, é claro que menor a oferta, maior é o preço dos produtos também. A gente está vendo também que tem uma expectativa de que o brasileiro ele busque por marcas mais em conta aí, para não pesar tanto no bolso. É um caminho para esse ano, para o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente fala com café, que a gente vê aí o tarifaço ainda pegando, né, em relação ao café, à carne brasileira, ao mel e outros produtos. Como é que você avalia? O fato é que o consumidor tem que ser aí, fazer um milagre, né? Se o orçamento das famílias é limitado, então o consumidor vai buscar os produtos mais baratos aos quais trazem a maior necessidade para eles, ao maior benefício. Então, nesse sentido, ele vai sim buscar produtos que estejam mais baratos, mas que atendam às suas necessidades. Agora, no contrário, a gente está vendo com arroz. O arroz hoje a gente está encontrando, o brasileiro encontrando arroz mais em conta no mercado, né, a R$5, diferente do que a gente já viu no passado, um arroz mais caro, mas por conta do preço pago ao produtor rural que não está bom. E também existe a possibilidade para essa safra agora dele diminuir a produção do arroz. E que pode, não é melhor dizendo, ficar diminuindo a área, pode ficar mais caro para o brasileiro. Isso também é um outro movimento quando a gente coloca aí o arroz. Na produção agropecuária, Simone, a produção ela é sazonal. A gente tem anos em que a oferta é muito grande, anos em que a oferta é muito baixa. E lembrando, quando a oferta é baixa, o preço ele fica mais caro. E aí isso estimula o produtor a fazer investimentos e produzir mais. Então, no caso do arroz, como você mencionou, é um pouco isso. Já que a gente teve uma oferta produtiva grande, os preços caíram, agora os agricultores diminuem, procuram diversificar a sua produção fazendo outros cultivos. E pode até com a soja isso do arroz. Com certeza. Então, o agricultor brasileiro, ao contrário, né, dos produtores europeus e americanos, a gente tem aqui 1, 2, 3 safras e ele consegue fazer uma diversificação produtiva muito mais, vamos dizer, intensificada. E a gente costuma falar em economia que quando você coloca todos os ovos numa única cesta e se a sua cesta cai no chão, o risco de todos quebrarem é muito grande. Então, o agricultor brasileiro, neste momento, ele procura diversificar os seus riscos. E, nesse sentido, ele faz uma redução aqui, aumenta lá e assim vai. O caso do café, que a gente estava discutindo, quando o preço saiu lá de R$800 e foi a quase R$3.000 a saca, todo mundo queria investir em café. Aí o que acontece? No ano seguinte há um aumento da oferta. No ano passado, havia uma expectativa de que a gente fosse colher algo de 45 milhões de sacas de café, mas no final nós conseguimos colher 55 milhões segundo os dados da Conab. E este motivo fez com que houvesse um arrefecimento nos preços dessa saca, porque a saca estava subindo demais, né? Então, enfim, na economia é isso, viu, Simone? Os preços são muito voláteis, dependem muito da oferta, dependem das questões de demanda e eu acho que isso que vai ser a tônica nos próximos meses e no próximo ano. Colocando também um adendo aí que não dos produtores de café, mas a gente sabe que no sul do país, por questões climáticas de safras, enfrentando seca por 2, 3, 4 anos seguidos, a gente vê o endividamento também. Com a Selic alta, o endividamento vai diminuir cada vez mais a capacidade do nosso produtor em aumentar essas áreas, né? A gente vê, no caso que eu citei aqui, do arroz não tendo esse interesse, porque ele já tá com uma dívida e não quer colocar mais aí, segundo a expectativa que a gente vê dos analistas, a análise dos analistas é justamente isso, não tem essa vontade de ampliar essa área por conta que ele também já está endividado. Juros altos em qualquer economia, Simone, é proibitivo. Isso vale tanto para a agricultura como vale também para o setor industrial. Então, o que a gente tem que fazer o governo tem que gastar menos,
Quando ele gasta menos, ele vai competir menos com os investidores na economia, porque no final, viu, Simone, taxa de juros é definida porque muitas pessoas estão demandando recurso. E o governo compete com os agricultores, compete com os industriais e, ao fazer isso, ele sobe a taxa de juros. Então, por isso que o governo tem que reduzir o seu gasto. Ao reduzir o gasto, a demanda por moeda diminui. E diminuindo a demanda por moeda, a taxa de juros tende a reduzir. Então, ao reduzir a taxa de juros, a gente vai aumentar os investimentos e regiões que têm problemas, como o Rio Grande do Sul, em relação ao clima nos últimos anos, fica, vamos dizer, mais confortável, porque taxa de juros muito elevada prejudica. Ok. Muito obrigada pela análise hoje aqui com a gente ao vivo nos nossos estúdios, viu, José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA, também o nosso analista semanal. Obrigada, um bom início de semana para você e até semana que vem com outro tema. É verdade. Um prazer, muito obrigado, até mais e fique com Deus.